Olá pessoal, meu nome é Bruno, eu sou professor de avaliações de imóveis do universitário e hoje eu vou estar apresentando para vocês todo o conteúdo relacionado à avaliação de imóveis aqui por essa videoaula, beleza? Vamos começar então. Primeiramente pessoal, vamos falar sobre as competências profissionais, tá? Quais são as competências profissionais para uma avaliação imobiliária? Primeiramente, os corretores de imóveis. Nós então que estamos sempre atuantes aí no mercado imobiliário, sempre vendo imóveis para locação, para venda, fazendo avaliações, né, e os futuros também, novos corretores que vão entrar no mercado. Nós somos um pilar essencial do mercado imobiliário. E nós somos regidos pelo COFECI e pelo CRECI. Tá? Então, o COFECI é o órgão superior, depois vem o CRECI de cada estado, né, que nos rege. Toda avaliação de imóveis, ela pode ser feita assim por corretores de imóveis, tá? Então, se um cliente, uma pessoa precisa fazer uma avaliação para um imóvel, seja ele para venda ou para locação, o corretor de imóvel, né, tendo o CRECI, ele pode sim fazer essa avaliação tranquilamente. Ela tem validade judicial, tem validade extrajudicial e vale muito no mercado. Depois nós vamos para a segunda competência, das outras competências profissionais, que são os engenheiros e arquitetos. Tá? Assim como os corretores de imóveis, os engenheiros e os arquitetos, eles também podem fazer avaliações em imóveis. Tá? Não é tão comum comparado aos corretores de imóveis, já que eles se focam mais na situação da questão de projetos e construções. Porém, um engenheiro ou arquiteto também pode realizar uma avaliação caso necessário. Tá? Também eles a avaliação deles tem a validade também judicial e extrajudicial caso necessário. Tá? Os engenheiros e os arquitetos, eles também são regidos pelo CONFEA e pelo CREA. Tá? Então são os órgãos reguladores que instituem aí os engenheiros e os arquitetos. E por último, que fazem avaliações também, são os oficiais de justiça. Tá? Os oficiais de justiça, ou seja, os avaliadores também judiciais, esqueci de botar aqui para vocês, avaliadores judiciais, também é feito através deles as avaliações de imóveis, e eles geralmente são designados quando é requisitado por um juiz. Tá? Então, quando um juiz, numa situação, por exemplo, numa separação, né, numa separação em que o casal ele precisa saber realmente o valor do imóvel para poder fazer a partilha ali do imóvel, né, ou para fazer a venda, numa separação judicial, o juiz ele pode requisitar um avaliador judicial para poder fazer essa avaliação. Tá? Um exemplo clássico de avaliadores judiciais. Porém, uma avaliação de corretor de imóvel também para processo judicial é válido. Tá? Tem juízes que aceitam e acabam não pedindo para avaliadores ou oficial de justiça fazer essa avaliação. Porém, isso depende de cada caso, depende de cada situação. Tá, ok? Bom pessoal, a princípio é isso sobre as competências profissionais, só explicando um pouco melhor para vocês, né, sobre cada situação aí qual é a competência, né, de cada profissional e qual que eles podem realmente fazer a avaliação aí dos imóveis. Depois nós vamos agora para as definições técnicas. Tá? Quando a gente vai fazer uma avaliação imobiliária, existem definições técnicas que a gente precisa saber, que é essencial na hora de fazer uma avaliação. Tá? Amostras, tá? São dados de mercados que são coletados, tá? Para a gente poder fazer a avaliação imobiliária. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês têm um pavilhão, tá? Por exemplo, tu tem um cliente aí que ele tem um pavilhão e ele precisa fazer uma avaliação daquele pavilhão para locação. Então tu precisa pegar amostras do mercado e daquele pavilhão para poder fazer essa avaliação para locação. Então, por exemplo, esse pavilhão tu precisa saber para que ele serve, qual é o verdadeiro intuito qual é o verdadeiro objetivo daquele pavilhão, tá? Para que ramo comercial ele vai servir, se ele é para indústria,
se ele vai ser para comércio, para que tipo de indústria vai ser é o objetivo a utilização daquele pavilhão. Então tudo isso são amostras que tu precisa colher. Como é que é a região em volta? Isso aí são outras amostras da infraestrutura da região para te saber o valor, um valor aproximado, o valor exato aí da alocação para o teu cliente, tá? Segundamente, aqui nós temos o arrendamento. O que é o arrendamento? Isso é bem comum em áreas rurais, tá? O arrendamento nada mais é do que tu fazer uma locação de terras, tá? Então vamos supor que o Bruno, ele arrendou algumas terras do Joãozinho. E o Joãozinho, ele tem 40 hectares de terra. E eu vou arrendar, eu vou alugar aquelas terras para mim poder ter criação de gado. Então, o que acontece nessa situação? Eu posso pagar, né, para o Joãozinho por mês um valor X por aquele arrendamento, ou seja, pelaquela alocação de terra para eu poder criar o gado ali, ou senão eu posso fazer algum outro tipo de negociação. Por exemplo, eu dou alguma parte do meu gado para o João todo mês devido ali essa alocação da terra que eu estou fazendo com ele, tá? Então, o arrendamento ele é muito comum na zona rural. Depois, nós vamos para a avaliação de bens, tá? A avaliação de bens, como eu informei anteriormente, a gente é avaliado o imóvel no geral, tá? Então, o bem aqui em si que a gente vai estar avaliando é o imóvel, a estrutura física, né, do imóvel, seja de uma casa, seja de um prédio, seja no pavilhão, enfim. Depois nós temos bem tangível, tá? O que é o bem tangível? Pessoal, bem tangível é tudo que a gente pode tocar. Por exemplo, esse quadro, tá? Essa parede, isso aqui é um bem tangível, são bens que a gente pode tocar, tá? E isso ele tem um valor. Então, quando a gente for fazer a avaliação, a gente está sempre avaliando a maior parte do tempo o bem tangível. Porém, a gente tem também o bem intangível, tá? O que é o bem intangível? São bens que a gente não pode tocar. Por exemplo, vamos supor que tu vai avaliar uma sala comercial, tá, para venda. E aí o teu cliente ele pergunta assim, Bruno, como é que eu quero botar esse meu imóvel para venda, tá? Quanto é que sai o valor dele, tu acha, nessa região? Tu vai analisar essas amostras, a questão dos bens, né, que seria a loja comercial, o bem tangível, quais são as benfeitorias, o que tem nesse imóvel, e o bem intangível, ou seja, se esse comércio, se essa loja comercial, ela tem algum futuro em questão de comércio, se ela pode ser aberta ali uma padaria, um mercado, qual é o rendimento que esse imóvel pode trazer no futuro para a pessoa que está comprando, tá? Ou seja, qual é o valor que ela pode agregar mais no futuro para a pessoa que está comprando o bem intangível, tá? Depois nós temos o empreendimento. O empreendimento é bem comum a gente ouvir no ramo imobiliário, tá? Principalmente entre os corretores. É muito comum os corretores falarem, cara, eu estou com um empreendimento novo que está saindo, as construtoras, né? Novo empreendimento na localização tal, novo empreendimento no bairro tal, novo empreendimento na cidade tal. Então isso é muito comum. Geralmente os empreendimentos é um conjunto de construções, que pode ser casas geminadas, né, casas populares, ou um conjunto de prédios que estão saindo também, tá? Então tudo isso é formado por um empreendimento, ou seja, são vários imóveis, né, em conjunto com uma infraestrutura, por exemplo, pode ter uma pracinha, um playground para as crianças, salão de festas, estacionamento para visitante, churrasqueiras, enfim, tudo isso ele entra na parte do empreendimento, tá? Fração ideal. Fração ideal, vou explicar para vocês aqui no quadro que fica melhor para vocês, tá? Nós temos uma área, tá? E essa área, ela é dividida por 2 proprietários. O que vai acontecer? Essa área tem 100 metros quadrados. O que acontece? A fração ideal, então, para cada proprietário, para ser uma fração justa, uma divisão de terra justa, é 50 metros para cada um. Aqui ficou meio ruim. Essa é a fração ideal, ou seja, é uma fração justa para cada proprietário, tá? 50 metros para um, 50 metros para outro. Vamos supor que esse terreno aqui ele vale 100 mil reais também. Ele vai ser 50 mil aqui para cada um. É a fração ideal para cada proprietário que pode ser dividido aí de forma justa entre as partes, tá ok? Então, isso
É muito simples, mas também muito importante na hora de fazer uma avaliação imobiliária. Depois nós temos o plano diretor, pessoal, tá? O plano diretor, ele envolve órgão público, tá? Sempre a prefeitura da cidade. O plano diretor, ele é um plano, né, como o próprio nome já diz, em que a prefeitura, ela estabelece pontos, ela faz a organização da cidade, tá? Por exemplo, vamos aqui de novo, mostrar para vocês. Vamos aqui nessa cidade, tá? A cidade X. Então, o plano diretor, o que ele fala? Que a prefeitura exige que nesse bairro, tá? O bairro Y, só pode ser feito casas com metragem de 90 metros quadrados no mínimo, por exemplo. Aqui pode ser feito pavilhões. Aqui pode ser área mista, ou seja, comércio junto com casas, tá? Tudo no mesmo bairro. Mista. E assim por diante, tá? O plano diretor, então, nada mais é do que um plano de organização da cidade, tá? O que tipo de imóvel pode ser construído em cada bairro, em cada área de cada cidade. É muito tranquilo, tá, pessoal? O plano diretor. Então, é sempre importante para você, né, futuro corretor de imóveis aí, verificar o plano diretor, por exemplo, quando tu vai fazer a venda de um empreendimento, né? A venda de grandes terrenos, grandes áreas para um construtor. Porque geralmente alguns construtores, dependendo do tamanho do construtor, eles não vão saber qual é o plano diretor da cidade naquela região que tu está mostrando. Então, cabe ao corretor de imóveis, né? É o teu dever saber o plano diretor para mostrar certinho e fazer uma boa venda aí quando for um tipo de imóvel aí específico, tá? Depois nós temos o preço, tá? Muito comum, a gente está sempre ligado ao preço, tá? Tanto para a questão de avaliação imobiliária, quanto para a questão de venda, de locação. Enfim, qualquer coisa ele vai ter que estar sempre vinculado ao preço. Testada, tá? O que é a testada, galera? Como é que funciona a situação da testada? A testada é a área de frente do terreno. Então vamos supor que aqui, tá? Pegando esse exemplo de novo desse terreno, a testada aqui, vamos supor que é 10 metros quadrados, tá? Então aqui a testada, a frente do terreno é 10 metros quadrados. Beleza, pessoal? Aqui é muito tranquilo essa situação. O valor, tá? Isso é diferente do preço, pessoal. A gente sempre tem que saber a diferença entre preço e valor. Preço é o que a gente vê, né? Vamos supor, R$1 milhão. Esse é o preço de alguma coisa. O valor é aquilo que ele agrega para ti, o que ele traz vantagem para ti, o que ele pode te beneficiar mais no futuro, tá? Vamos supor, uma casa, uma mansão que tu está vendendo, tá? Essa mansão, no momento, ela pode estar trazendo R$1 milhão, tá? O valor dela, o preço dela é R$1 milhão. Porém, o valor que ela vai te trazer é muito maior do que R$1 milhão. Por exemplo, essa mansão, ela tem uma jacuzzi, ela tem 4 dormitórios com suíte, então tu não precisa compartilhar o teu banheiro com uma outra pessoa. Essa mansão, ela tem aí no mínimo 600 metros quadrados. Enfim, essas que trazem são informações, um valor muito grande para a pessoa que está comprando o imóvel, tá? Então, o valor, ele é tudo aquilo que agrega para ti, tudo que traz vantagem para ti, tá? Diferente do preço, que é o preço daquele momento, né? O que tu vai pagar para aquele valor de trazer. E por último, pessoal, nós temos a vistoria, tá? Vistoria nada mais é do que tu analisar o imóvel, tá? Tu fazer a vistoria, né? Tu fazer aquela visita ao imóvel e ver quais são as condições daquele imóvel, o que ele contém, como é que está a situação atual dele, questão de documentação, questão da infraestrutura desse imóvel, como é que ele foi feito, como é que é a construção dele no geral. Tudo isso tu vai fazer uma vistoria, tu vai fazer um check-up geral ali, né, daquele imóvel. Métodos de avaliação. Pessoal, agora eu vou trazer para vocês os métodos de avaliação imobiliária, que é o que vocês vão botar em prática no mercado. Eu não vou trazer aqui, existem vários métodos de avaliação, mas eu não vou informar para vocês todos os métodos, porque esses métodos eles já estão em desuso, tá? Eles estão muito desgastados com o mercado atual. Então eu vou trazer métodos para vocês que são métodos simples, são métodos mais utilizados entre os corretores de imóveis, principalmente as pessoas que fazem a avaliação imobiliária, tá? Primeiramente, pessoal, é o método comparativo.
O que é o método comparativo? É um método que tu faz a comparação entre imóveis, tá? Isso é muito comum no mercado imobiliário, entre os corretores, quando vão fazer uma análise, uma avaliação de um imóvel, né? Devido, às vezes, à situação do tempo, à situação né, daquela correria que tu tem no dia a dia. Então, o método comparativo, ele acaba sendo um método muito eficiente e que te reduz muito a questão do tempo. Tu não precisa levar dias e dias fazendo análise de um imóvel, né, para poder trazer ali para o teu cliente o valor final ali daquele imóvel que ele está procurando. Então, o método comparativo nada mais é um método que tu faz a comparação de regiões e de áreas e do estilo de imóvel, tá? Vamos supor, pessoal, que tu vai fazer a avaliação de uma casa, tá? Essa casa ela tem 100 metros quadrados. Na região X. Região X. 100 metros quadrados na região X, tá? Então, o método comparativo ele é um dos métodos eficientes nessa questão. Essa casa que tu vai fazer a avaliação, existe uma outra parecida, com as mesmas características, tá? Tem o mesmo número de dormitórios, mesma metragem quadrada, ou metragem quadrada parecida. E essa casa, só não reparem aqui meu desenho, porque ele é bem primário. Mas assim, essa casa aqui também ela tem 110 metros quadrados, porém tem as mesmas características, vamos supor. Ela está valendo em torno de 30 mil reais, tá? Opa, 30 mil é muito pouco hoje, né? Vamos botar 200 mil. Está valendo 200 mil reais, tá? E essa casa aqui, pessoal, como ela é uma casa parecida, é na mesma região do que essa aqui que está valendo, a infraestrutura é quase a mesma coisa, aqui tu pode botar também nessa faixa de preço. Claro, pessoal, que nunca vai ser igual, né? Nenhum imóvel comparado ao outro é igual, né? Mas tu pode tirar uma boa base daquilo ali, tá? Então, esse é um método comparativo. E depois nós temos o método de capitalização de renda. Esse método de capitalização de renda, ele é um método mais focado para aluguel, são avaliações para alocação, tá? E quando a gente fala comparativo, ele pode ser tanto usado para alocação quanto para venda, porém ele fica mais eficiente na parte de venda. O capitalização de renda, ele é já para alocação especificamente. Por quê? Porque aqui tu está fazendo uma avaliação imobiliária não para vender o imóvel, não para ganhar o dinheiro em cima daquele imóvel através da venda, mas sim para ele te gerar um valor, te gerar uma renda todo mês, tá? Então, o método de capitalização de renda ele é para te gerar lucros constantes todo mês, tá? Então, tu faz uma avaliação de uma casa ou de um pavilhão ou de um apartamento, enfim, para poder gerar uma renda nessa parte, tá? E agora eu vou trazer para vocês, bem prático, como fazer a avaliação imobiliária, né, até para não ficar muito extenso esse vídeo. Primeiramente, análise do metro quadrado da região. Então, pessoal, isso é sempre importante tu utilizar, fazer a análise do metro quadrado da região. E aí tu pode me perguntar, Bruno, mas como é que eu faço? Onde é que eu acho a análise do metro quadrado da região? Pessoal, se vocês forem trabalhar em imobiliárias, existem imobiliárias, a grande parte delas, né, que tem um sistema. E esse sistema ele já informa o metro quadrado da região, assim quando tu for procurar ali nele, tá? Ele vai falar, o metro quadrado do bairro X vale 4 mil reais. Então, isso informa o sistema. Porém, se você for trabalhar como autônomo ou não quer investir num sistema próprio, enfim, fazer alguma coisa desse tipo, tu pode utilizar o Google, muito simples. A internet, hoje tu bota ali preço do metro quadrado da região X, ele vai aparecer ali aproximado, tá? Então, existem portais hoje de publicação de imóveis que também te dão esse apoio e tu pode procurar simplesmente ali pelo Google, ele te dá uma ajuda muito boa, tá, pessoal? Depois nós temos a análise de mercado local, tá? O análise de mercado local, vamos voltar para essa casa aqui, tá? Que estava no valor de 200 mil, através do método comparativo. A gente vai fazer uma análise de mercado. Como é que é a venda daquela casa? Tem uma demanda boa? Tem um público bom ali para venda? Como é que é o comércio ali em volta? Tem bastante comércio? Tem mercado, escola, farmácia, padaria? Tá tudo ali próximo? Como é que é a casa em si? É uma casa grande? É uma casa pequena? Uma casa média? Quantas pessoas dá para viver ali tranquilamente naquele imóvel? Então, tudo isso é uma análise de mercado local, tá? Tudo que envolve o imóvel e aos arredores dele é necessário fazer análise. E por último, a infraestrutura, tá? Como eu disse antes, a infraestrutura ela fica bem relacionada
a análise de mercado local, que é a infraestrutura da região em volta, a infraestrutura do bairro, né, que está sendo vendido esse imóvel, e também a infraestrutura do imóvel em si interno, né? Então isso é muito importante. Aqui eu vou mostrar para vocês rapidamente uma informação de como fazer um laudo de vistoria ou fazer um laudo. Na verdade, um laudo de avaliação, ele é bem mais prático aqui, tá? Primeiramente, pessoal, só precisa começa, né, botando o endereço do imóvel, a região desse imóvel, né? As informações do imóvel, uma casa, um sobrado de 2 dormitórios, com sala de estar, jantar, cozinha, banheiro social, enfim, todas as características do imóvel, tá? A descrição do porquê daquele valor da avaliação. Então, tu vai botar ali toda a descrição. Olha, estamos avaliando esse imóvel devido à região tal, que está com o preço do metro quadrado no valor X. A casa, ela possui suíte com 2 dormitórios, tem piscina, tem aquecedores internos, enfim, tudo isso é sobre a descrição do imóvel, do porquê que tu está avaliando aquele imóvel. A conclusão. Por fim, estamos concluindo que o valor em média de mercado para aquele imóvel é o valor X. Essa aí é a conclusão que tu está fazendo ali para o teu laudo de avaliação, tá? E depois a avaliação dedicada. Tu vai botar o porquê, para quem que você está fazendo essa avaliação, tá? Se é uma avaliação judicial, uma avaliação extrajudicial, se é para avaliação para uma determinada pessoa. Então, tu vai botar toda aquela dedicação da avaliação. E por último, os teus dados, né, como corretor. Teu CRECI, teu nome completo, teu CRECI, se tu tiver imobiliária, a imobiliária pedir também o número da imobiliária, o número do CRECI, né, e a imobiliária tal. Então, é basicamente assim, tá? Existem também alguns modelos na internet que vocês podem procurar, que é muito simples e muito tranquilo para fazer esses laudos de avaliação. Tá ok? É isso aí, galera. Qualquer dúvida, me perguntem no WhatsApp, que a gente, à medida do possível, vai respondendo. Tá ok? Muito obrigado.